120 leram as duas obras. Ó, 120 leram as duas obras, quando ele está com todos os números, para a gente muito fácil, muito tranquilo e rápido. 600 menos 120 e 480 leram somente Iracema. A Moreninha, 400 menos 120, 280 leram somente a Moreninha. Deixa eu ver aquele encontro. Considerando essas afirmações, é correto afirmar que o número de pessoas que leram mais uma vez apenas uma das duas obras, apenas uma, somente Iracema, somente a Moreninha, 480 mais 280, 16, 760. O que diz a letra? Letra C. Foi isso que ele tinha dito? Então ele acertou. Agora, com aquele diagrama, não sabe entender não. Só ele mesmo. Foi o pequeno que desenhou, foi? Foi o pequeno desenhou nada. Vamos lá. Posso para a quarta? Quarta questão diz o seguinte. Já estou bugada nessa questão. Que é isso? Pagado. Vai ver que é tranquilo. Dos 40 alunos de uma sala de aula, limitou meu conjunto de versos. Show de bola. 40. Dos 40 alunos de uma sala de aula, sabe-se que 24 deles gostam de matemática e 26 de português. Ó, vocês estão vendo que é mais do mesmo? Só muda o contexto. Toda a questão é igual. Então, a gente reza para cair conjunto da prova, né? Tudo igual. Ó, quarta questão. Eu tenho aqui, ó, uma sala de aula. Eu tenho lá, ó, os 40 alunos da sala de aula. Os que gostam de matemática são 24. Os que gostam de português são 26. E o que mais? 4 não gostam nem de português, nem de matemática. Isso é uma sala de gente muito estudiosa. Né? Porque só 4. Só 10% não gostam das duas. Vamos lá. Desse modo, o total de alunos que gostam das duas disciplinas. O que é que ele quer? A interseção. Veja que agora é simples. Eu sei quantos gostam somente de matemática, claro que sim. Quantos gostam somente de matemática? 24 menos x. Quantos gostam somente de português? Somente português. 26 menos x. E aí eu disse a vocês, ó, que a soma desses caras é o total, ó, 24 menos x, mais x, mais 26 menos x, mais quem? Mais 4. Olha o nenhum, ó. Estava lá no outro também. Nenhum. Mais 4 igual a 40. Esqueci de chamar o x sozinho. Tem que somar. É ele que você vai achar, ó. Menos x mais x vai embora. Então aqui eu tenho, ó, 24 mais 26, 50, mais 4, 54. Então 54 menos x é igual a 40. Ou seja, 54 vem para cá, menos 40 vai para lá, x. Então x igual a 14. Qual a letra? A. Letra A. Também é uma questão tranquilinha. Nesses 4 exemplos, a gente viu. Alguém falou. Essa não entendeu? Eu esqueci de botar o x no meio, aí no meu final deu certo. Onde você não tiver alguém, você usa um incógnito, x e y. Tá? Veja, a gente nunca vai ter duas incógnitas. Quando a gente tiver duas incógnitas, é como eu tive lá na primeira questão. Não, a questão está errada. A questão me dá dados para que eu possa encontrar uma delas.
Veja que aqui eu tive incógnita nas 3 posições internas, mas eu tive o x nas 3 posições. Aqui eu tenho o que nós chamamos de uma equação. A solução de uma equação é uma única incógnita. Eu só posso trabalhar com 2 incógnitas se eu tiver 2 equações para fazer um sistema de equações do primeiro grau, que fiz até na aula passada. Alguns com vocês. Professor, eu podia somar 24 com 26, 50 mais 4 menos 40. Isso, eu fiz. Do mesmo jeito. E quando você subtrai, quem sobra? A interseção. Por quê? Porque você está somando ele 2 vezes. Lembra quando eu botei, que não está mais aqui o desenho? Mas, pela fórmula, que é bem simplesinho, bem rápido. Número de elementos de A união B é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos a interseção. Não é simples a fórmula? Ó, A, B. E aqui a interseção, A e B, não é assim? A fórmula, ela já me diz que eu tenho que tirar a interseção. Por quê? Porque eu estou contando ela quantas vezes? 2. Quando você somou aqui, ó, 24, você somou esse x. Quando você somou 26, você somou esse x de novo. Então esse cara apareceu 2 vezes. Quem iria sobrar nessa soma era ele. Porque ele foi somado 2 vezes. Ele existe uma vez só. Aí quando você soma esse, mais esse, quem sobra em relação a esse é o camarada que você somou 2 vezes. Vê que eu vou provar isso para vocês. Ó. Quantos eu tenho aqui? 24. Eu já achei no final que é 14, não é isso? Então, nota, eu tenho 10 mais 14. E quando eu boto 26, eu estou dizendo, ó, 12 mais 14. Então, eu estou colocando 14 2 vezes. Beleza? Então, por isso que você pode pensar desse jeito. O que falou? Podia você, não foi? Podia retirar? Pode sim. Próxima questão. Cadê o? Acabou? Acabou. Vamos passar agora para o próximo conteúdo. A gente vai ter algumas questões que a gente vai voltar resolvendo depois, para que a gente possa andar com esse conteúdo. Certo? Eu vou falar rapidamente do PA e PG, porque a banca examinadora, a Compev, ela trabalha PA e PG, mas ela trabalha também sequências lógicas. Sequências que têm lei de formação própria, que não são nem PA, nem PG, e eu trouxe exemplos. Mas a gente precisa se nortear, pelo menos, com as sequências que obedecem lei de formação definida, PA e PG. Professor, pode vir PA e PG? Pode. Pode vir PA e PG contextualizado como outro conteúdo? Aí é que pode mesmo. Que conteúdos são esses? Eu falei isso na primeira aula, quando eu estava falando sobre a álgebra dentro do raciocínio lógico matemático. Quem lembra? PA é a mesma coisa que o quê? Me ajuda, hein? PA, gente. Para quem não lembra. É o significado? Não. É o outro conteúdo que a gente estuda de forma separada, mas na verdade é uma progressão aritmética do mesmo jeito. Ó, PA. Função do primeiro grau. E juros simples é a mesma coisa. PG. Função exponencial. E juros compostos. É a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre o programa. Posso apagar tudo? Deixar o quadro limpinho. Vamos andar com o conteúdo. Matemática não sabe não. Agora pergunta da seleção para aprender. Sim, tem craque, claro.
Pergunta aí quantos pontos o cara perde na carteira de habilitação. 7. Gravíssimo a R$129. Mas não falta continha para você ser R$20. Vamos embora? Ó. Progressão aritmética. Progressão aritmética. PA. Progressão aritmética é uma sequência de termos onde o sucessor é igual ao antecessor adicionado a ele uma razão. Essa progressão ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Professor, ela pode ser constante? Pode também. Ou seja, vamos lá. Ó. A nossa progressão, eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro, A3, A4, só para a gente. E eu posso ir até o 10º termo, o último termo daquela progressão que eu estou estudando ou que eu estou limitando. Por exemplo, se eu falasse dos números pares, os números pares é uma progressão aritmética? É. Se eu disser que eu tenho um PA onde o primeiro termo é 2 e a razão é 2, segundo termo, 4, terceiro termo, 6, quarto termo, 8. Os números pares são finitos ou infinitos? Infinitos. A progressão aritmética estuda isso de forma finita. Então eu posso dizer assim, ó. Qual a soma dos 30 primeiros números pares? Posso? Tranquilamente. Então, veja o seguinte. Quando eu quero achar quem é a razão numa progressão aritmética, vou fazer um formulário para vocês aqui rapidinho. Ó. A razão vai ser AN, qualquer termo da progressão, ou seja, sucessor menos o antecessor. AN menos 1. Como assim, professor? Veja, se eu conhecer o A6 e o A7, para mim o A7 é o AN e o A6 é o AN menos 1. É o 7 menos 1, é o antecessor dele. Qualquer sucessor menos o antecessor me dá a razão. A razão é aquele número que é somado para que a gente possa achar o próximo termo. A PA, eu tenho 3 possibilidades na PA. Se a razão é maior que 0, a PA ela é crescente. Se a razão é igual a 0, ela é constante. Se a razão é menor que 0, ela é decrescente. Todo número menor que 0 é o quê? Negativo. Vamos lá. Para que eu possa achar qualquer termo na minha progressão, eu tenho o chamado termo geral, AN, qualquer número que eu queira encontrar. O meu termo geral, AN, vai ser igual ao primeiro A1 mais N menos 1 vezes a razão. Veja, quando a gente fala dessa fórmula e fala somente isso, e vamos supor assim, eu lhe dou o quinto termo de uma progressão e peço o 20º. Lhe digo a razão, aí tem muito aluno que faz o seguinte: bom, eu tenho o quinto, eu vou botar na fórmula, vou achar o primeiro, vou pegar o primeiro, botar na fórmula de novo e vou achar o 20º. Né? Só que eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer uma aplicação do termo geral para todo e qualquer caso. Acabou estudando uns 10 anos, estava tendo.
A aplicação do termo geral eu digo assim, ó, AN é igual a AX mais N menos X vezes a razão. Note o seguinte, ó, fica fácil demais. A N sempre é quem eu quero, é quem eu procuro. A X ou a 1 é sempre quem eu tenho. Show de bola, eu faço isso de forma direta. Eu vou aplicar no exemplo aqui para a gente ver. Veja o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo. Exemplozinho bem simples, eu gosto desse, que esse é bem tranquilo. 2, 4, Todo. Peraí, rápido. Que 2, 4, 8? 2, 4, 8. Misericórdia. A1 é igual a 2 e a razão é igual a 3. Vamos pensar. Vou colocar aqui uns 11 termos. a razão é que ele acrescenta em 3 Ó, 2, segundo termo seria mais 3, 5, 5, 8, 8, 11, 14, 17, 20, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, tá bom já, né? Quantos eu tenho? 3, 6, 9, 12, aliás, é 12 e 1, 13, tá bom. 13 termos. 13 termos. 13 termos. O problema é que ele não dá razão na hora da prova, né? Dá? Se ele não dá, ele dá os termos. Só você subtrair. Simples demais. Agora veja. A progressão aritmética, ela tem uma propriedade. Eu vou mostrar isso aqui para você. Ela tem uma propriedade. Para 3 termos consecutivos, A, B e C. Professor, por que não bota a 1, a 2 e a 3? Para você não pensar que só vale se for a 1, a 2 e a 3. Por isso que eu estou botando o A, B, C. Quaisquer 3 termos consecutivos. A propriedade me diz que o termo do meio é a média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Veja, pegue 3 termos aqui, ó. 5. 5 é a mesma coisa que 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 por 2. 5 mais 11 por 2. Ó, vamos lá. 11 mais 17 por 2. 14. Isso é válido, né? Agora, quantos termos eu disse que tinha aqui? 13. Deixa eu tirar a eleição para lá. Ó, 3, 6 de um lado. 3, 6 de um lado. Ó, 3, 6 do outro. E eu tenho um termo central, né? Veja como essa propriedade é importante para a gente entender, inclusive, para entender a soma dos termos de uma PA. Mas vamos lá. Antes de continuar com isso aí, só mostrei para vocês ali a divisão, que eu tinha 3 termos. Mas vamos começar a aplicar as coisas. Eu tenho A1, tenho razão, e eu quero A13, o 13º termo. Quem é? Se eu tenho só essas informações, aqui eu construí. E quando não são números pequenos assim, é fácil de construir. Mas se eu quisesse o 100º termo, eu não vou construir uma sequência com 100 termos na hora da prova. Eu vou ter que usar o termo geral. Ó, A13 é igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Eu só conheço A1 e razão. Então, A13, quem é A1? 2
A 13 não é quem eu quero? A fórmula me diz o que? A N. Então N vale quanto? A posição que eu quero. 13. Menos 1, a posição do termo que eu tenho, vezes a razão, que vale 3. Então aqui, ó, a 13 vai ser igual a 2 mais 12 vezes 3, 36. Então esse cara vai ser igual a quanto? Bateu? Bateu, né? Vamos supor, continuando nosso exemplo. Aqui, ó, foi que eu usei a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Agora, imagine nesse próximo exemplo o seguinte. A gente tivesse a 4. 1, 2, 3, 4. A 4 vale 11. Tá? A razão vale 3. Se ele pedisse a soma desses... Aí eu vou falar já disso. A soma vale 3. Ele está lendo, professor, arrasou. Razão vale 3. E eu quisesse a 13. Ora, eu não tenho a 1 no termo geral, tenho? Não. Mas eu tenho o AX, ó, da aplicação do termo geral. Eu diria AN igual a AX mais N menos X vezes R. É 11. Quarta. Eita, eu falei uma coisa e escrevi outra, não foi? Falei 11 e escrevi outra coisa. Ó, testando se você estava atento. Vamos lá. A 13 que eu quero. A 13 é quem eu quero. Quem é que eu tenho? A 4. A 4. Mais N, posição que eu quero. 4 é o X, posição que eu estou, que eu tenho. Que multiplica a razão. Então vamos substituir agora. A 13, estou procurando. A 4, 11. 13 menos 4, 9. A razão vale 3. A 13 vai ser igual a 11 mais 3 vezes 9. 27. 11 mais 27. 38. Bateu do mesmo jeito. Se eu tiver o primeiro termo, se eu tiver qualquer outro termo, eu chego no termo que eu quero. Tá? Eu só preciso conhecer um termo e a razão. Vamos embora. Aí, meu amiguinho me perguntou como eu faria para somar tudo isso. Lembram dessa propriedade que eu mostrei para vocês? Vamos aplicar essa propriedade no centro da nossa sequência. No termo central. 20. 20 é a mesma coisa que 17 mais 23 sobre 2. É ou não é? 17 mais 23 dá quanto? 40. Ó, e os equidistantes? Se eu pegar 14 e somar com 26 dá quanto? 11 com 29 dá quanto? 8 com 32. 5 com 35. 2 com 38. Então, a soma do antecessor e do sucessor é o mesmo valor da soma entre os termos equidistantes, que estão à mesma distância do termo que eu tomei como base, nesse caso, o termo central da minha sequência. Agora veja como é fácil fazer a soma de todos os termos. Acompanhe comigo. Se eu pegasse essa sequência, gente, e fizesse o seguinte. Eu tenho aqui o número 2, correto? Aqui eu tenho 38. Se eu apagasse esses dois números e colocasse 20 no primeiro e 20 no último, a soma mudaria? Não, né? Então vamos lá. Se eu colocasse 20 nesse e 20 nesse, a soma mudaria? Se eu colocar 20 nesse daqui e 20 nesse, muda?
Ou seja, se eu fizer isso com todos eles, a minha soma não muda. Muda? Sim ou não? Se eu for somar todo mundo, muda alguma coisa? Não, né? Nós temos uma fórmula para a soma, mas se esquecer, você faz isso aqui. Ó. A fórmula é a fórmula da soma dos N termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Essa fórmula diz assim, ó, soma dos N termos é igual ao primeiro mais o último, A1 mais AN, vezes N, o número de termos dividido por 2. Quando você olha assim, não faz muito sentido. Mas eu já expliquei essa fórmula para vocês ali em cima intuitivamente. Veja, eu não copio agora, dou um minutinho para vocês copiarem. Olha para cá para não perder o fio da meada. Ó, se eu fosse aplicar isso, soma de quantos termos eu tenho aqui? 13. É igual a quem? Quem é o primeiro? 2. Isso eu achei. Eu tinha. Quem foi que eu achei? Quem é o A13? 38. Opa! Mais uma vez. Falei 38, escrevi 38. Vezes N. N é o número de termos. Quantos termos eu tenho? 13. Dividido por quanto? Por 2. Acompanhe que soma dos 13 termos, 2 mais 38. 40 vezes 13 dividido por 2. Olha o que eu estou mostrando para vocês. 40 por 2 dá quanto? 20. 20 quantas vezes? 20 quantas vezes? Ficou claro? Sabe de onde vem agora? 20 é a propriedade que eu apliquei. É a metade desses termos, que eu posso substituir por todos os termos. Quantos termos eu tenho? Qual foi a multiplicação que eu vou fazer? 13 vezes, que é o valor da minha propriedade, que eu apliquei lá no termo central. 20 vezes 13, pode somar e me diga se dá esse valor ou não. Então, questão de PA vai aparecer na prova? Vai ou não. Se for COPEV, pode não aparecer. Ou pode aparecer PA em parte de uma sequência. Vou mostrar questões para vocês da COPEV. Estou doido para mostrar essas sequências lógicas, para que vocês possam criar uma certa maturidade com o que a banca examinadora faz. Até aí, tudo certo? Terminei PA. Agora, deixa eu mostrar só um detalhe para vocês. Se eu tenho só duas coisinhas para acrescentar, se eu tiver incógnitas na PA, se eu tiver incógnitas, ou seja, letras X da minha sequência, como é que eu faço para sair desse X? Eu uso propriedade. O outro disse corretiva. Aí apaga o X. Como é que eu saio? Eu uso o quê? Corretiva. Misericórdia. Me ajude. Me ajude, meu santo. Pelo amor de Deus, ó. Se tiver incógnitas, eu uso propriedade. Um outro tipo de questão que pode aparecer, aí mais que vai fazer uma prova para vocês, costuma abordar. Pode cair a COPEV? Claro que pode. Tudo pode, né? Agora, são as questões que a gente traz as representações especiais. Que trata isso, professor? Essas representações especiais. É quando ele diz assim, ó, ele trata na questão a soma e o produto. É comum aparecer com 3 termos
E raro aparecer com 5 termos. Com 5 termos, se aparecer, ele pede só a parte inicial. Ele pede para que você diga, tá? Quem é o termo central dessa sequência. Se for com 3 termos, ele pode pedir o termo central e pode pedir a razão dessa sequência. Vamos ver um exemplo disso. Se eu dissesse para vocês assim, ó, exemplo. A soma de 3 termos vale 12. A soma é igual a 12. E o produto de 3 termos em PA vale 60. E ele poderia perguntar para mim quem são esses termos, qual a razão. Como é que eu saio de uma questão dessa? Através de representações especiais. A gente faz assim. Tu conhece algum desses termos? Não, mas eu tenho que dizer quem são os 3. Aqui, ó. São 3 termos? Eu começo pelo termo do meio. X. X já vai aparecer, né? Ó. Sucessor de X. Quem está depois do X na sequência do PA? X mais R. X mais R, perfeito. X mais R. Antecessor de X. X menos R. Aí, ó, acompanhe comigo como fica simples agora. A soma não é 12? Então, ó, X menos R mais X mais R é igual a quanto? 12. Olha para cá, ó. Menos R mais R vai embora. Quem fica? 3x igual a quem? 12. Então, x vale quanto? 4. Então, nessa sequência, olha a nossa ideia já aqui se encaixando. Eu passo a ter x vale 4, então 4 menos R, 4 mais R. Eu já achei que x é 4. Achei o termo central. Tudo certo? Sim. Com 3 termos, ele pede a sequência, ele pede a razão. Com 5 termos, ele pede só o termo central. Facilita muito tua vida. Mas veja, olha o que é que eu vou revisar com vocês agora. Ele disse que o produto disso aí dava quanto? 60. Quem é o produto? 4 menos razão vezes 4 vezes 4 mais razão é igual a quem? 60. Como é que eu vou descobrir isso? Olha para cá. 4 menos razão vezes 4 mais razão é igual a 60. Se esse cara estava multiplicando, ele vem para aqui dividindo. Sim ou não? Olha, aí eu passo a ter, ó, 4 menos razão, 4 mais razão, produto disso, igual a quanto? 15. O segredo para eu sair daqui, dessa situação, é isso aqui, viu, gente? Deixa eu relembrar com vocês, ó, os casos de produtos notáveis. Produtos notáveis. Sim. Deixa eu voltar, porque eu anoto e você em casa, quando estiver escutando, você relembra. X é igual a 12 dividido por 3. 4. Certo? Bom, gente, quando a gente fala dos produtos notáveis, quais são eles? Vamos lá. Primeiro deles, ó. Primeiro, OBS. Quando eu tenho assim, ó. A mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do
Segundo produto notável. A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Terceiro produto notável, quem é? É esse cara. Produto da soma pela diferença. A mais B, que multiplica A menos B. A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó, se eu digo que isso aqui é A e isso aqui é B, eu tenho, ó, 4 ao quadrado menos R ao quadrado igual a quem? 15. Ou seja, 4 ao quadrado, 16, menos, eu vou colocar o 15 para cá, fica negativo, menos 15, e esse cara para lá fica positivo, R ao quadrado. Então eu vou ter, ó, R ao quadrado igual a quem? A 1. Então R vai ser igual a mais ou menos raiz de 1. Professor, eu vou ter mais ou menos 1. Professor, quando a gente vai extrair a raiz, tem alguns casos que eu não preciso botar o mais ou menos, tá? Para esclarecer, eu não coloco mais ou menos quando eu estou calculando comprimento, área e volume, tá? Quando eu tenho medidas, eu não tenho medidas negativas, tá? Mas aqui, ó, mais ou menos 1. Por que, professor, mais ou menos 1? Porque eu posso ter duas sequências. Eu posso ter a sequência assim, ó. 3, ó. 3, 4, 5. Mas eu posso ter a sequência 5, 4, 3. Aqui, ó. Nesse caso, se a razão for menos 1. E aqui, ó, aliás, perdão, se a razão for 1. E aqui, se a razão for menos 1. 5, menos 1, 4. 4 menos 1, 3. Ela pode ser crescente ou decrescente. Agora, se no enunciado da questão, ele disser assim: 3 termos consecutivos formam uma PA crescente. Aí eu adoto somente o positivo. Se ele disser 3 termos consecutivos formam uma PA decrescente, eu pego somente quem é a razão? O negativo. Tá? Isso aqui, eu estou trazendo para vocês, é um plus. Professor, é comum cair questão assim? Não. Mas pode? Pode. Então, se pode, eu mostro para o desencargo de consciência e amplia o repertório de vocês. Se eu tivesse 5 termos, é extremamente simples. É mais fácil, às vezes, quando cai com 5 termos, do que quando cai com 3. Eu vou explicar por quê. Pela pergunta que é feita com 5 termos. 5 termos, ele pergunta o termo central. Só. Aí, ó, o que é que você teria? Ó, se ele me pergunta o termo central, ele daria lá uma soma. Ó, soma 25. Aí eu teria aqui, ó, termo central, x. X mais R, x mais 2R. X menos R, x menos 2R. Está aí os 5 termos. Quando eu vou somar isso, ó, eu tenho x menos 2R mais x menos R mais x mais R mais x mais 2R igual a quem? A 25. Aí quando eu faço isso aqui, ó, notem, menos 2R cai com mais 2R, menos R cai com mais R. Eu ficaria com 5x igual a 25, x igual a 25 dividido por 5. Quem é o termo central? 5. Quando cai aqui, é mais simples.
às vezes, do que quando cai com 3. Porque às vezes ele pede com 3 termos e te dá soma e produto, para você dizer quem é a razão, que vale 1, ou para você montar a sequência, marcar a sequência correta. Beleza? Com isso eu fecho tudo que pode cair no PA. Passei um pouquinho da hora, peço desculpas, mas eu precisava fechar o conteúdo. Agora toma um cafezinho rápido e a gente volta já. Tomo um café e vou pra casa. Que vou pra casa. Porque se eu parasse no meio, para voltar, quebrava o raciocínio. E aí a gente fechou tudo de PA, daqui a pouco... Pausa aqui. Olha. Pausa. Morena. Pausa aqui, por favor. PG, mais tranquila até do que PA. É Nicole, não.